Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando a partir de agora mais uma transmissão, mais uma live do Parlamento PB. Nós estamos fazendo uma série de lives com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Começamos na semana passada e hoje, terça-feira, é dia de conversarmos com o pré-candidato dos democratas à Prefeitura de João Pessoa, Raoni Mendes. É com ele o nosso bate-papo, ele vai poder expor as propostas, fazer uma análise sobre esse cenário político, eleitoral, um ano atípico em que nós temos aí já 16 nomes colocados para disputar as eleições do mês de novembro. Também atípico realizar uma eleição em novembro, nós normalmente fazemos esse pleito em outubro. Então vou chamar já aqui para conversar comigo, conversar com vocês também, o pré-candidato dos democratas, Raoni Mendes, que também vai poder já opinar sobre uma decisão que foi tomada agora há pouco pelo prefeito de liberar a praça da alimentação de shoppings. Você não acompanhou o noticiário, agora há pouco o prefeito Luciano Cartacho anunciou que a partir de quinta-feira, dia 6, as praças de alimentação dos shoppings da capital podem voltar a funcionar. Raoni Mendes já está conosco. Boa noite, Raoni, seja bem-vindo a essa série de lives do Parlamento PB. Eu já lhe dou boa noite, agradeço pela sua participação, já lhe perguntando sobre esse mote. Nós estamos aí num processo de reabertura da economia, de volta a uma nova normalidade. O que você achou desse momento de reabertura das praças de alimentação, de shoppings e também desse das atividades aqui na capital? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão aqui participando, aqueles que vão ver essa live depois. Meu áudio está bom aí para você? Está ótimo, estou ouvindo bem. Então, eu vejo como um pouco tardia, já que abre-se outras atividades. A falta de planejamento foi muito clara nesse momento de pandemia. O setor produtivo poderia ter participado mais ativamente, conjuntamente com o setor público. Deveria ter uma proximidade das ações. Que bom que abriu, importante que abriu, com um protocolo rígido, com acompanhamento. Os empresários já estavam, como a área educacional, Cláudio, que inclusive me procuraram essa semana para debater, a educação infantil está tendo a retomada das atividades e, infelizmente, esse momento de pandemia tanto mata na saúde, quanto também mata o emprego, a renda das pessoas. É uma situação muito delicada que estamos vivenciando. A educação infantil voltou às atividades profissionais de alguns e os pais não têm, por exemplo, aonde colocar os seus filhos, já que a criança não pode ir para a casa do avô, da avó. Alguns pais que residem aqui são de fora. Então, há uma preocupação também do setor que não tem mais como aguentar, Muitas escolas de educação infantil vão fechar. As escolas maiores, eles já estão nesse processo de plataforma online. Mas as escolas em que tem de 1 a 5 anos estão realmente prejudicadas. Eu vejo, mesmo que de forma tardia, antes tarde do que nunca, a gente siga esses protocolos de cuidado à saúde, mas também da retomada da economia, que é importante, porque não tenha dúvidas que tanto na área da saúde quanto da economia vai comprometer muitas situações no futuro bem próximo. Como é que foi a sua rotina pessoal de Raoni Mendes durante a pandemia? Quer dizer, nós nunca vivemos isso, Raoni? Foi um momento completamente diferente na vida de todos nós. Como foi para você se ajustar a esse momento e tendo também essa condição de pré-candidato que muda radicalmente a vida de qualquer um, Você sabe, conviveu ali comigo na Câmara Municipal, acompanhando os bastidores da Câmara, acompanhando a dinâmica da Câmara. Eu sou muito de abraçar, eu sou muito de acolher, eu senti bastante esse primeiro momento. Vivi outra realidade que não estava tendo tempo de vivenciar. A menina que prestava serviço aqui 2 vezes por semana, ela recebeu o auxílio, então também ficou resguardada em casa. Então a gente foi dividindo as tarefas domésticas em casa, fui acompanhando os filhos no segundo mês ali nas aulas, fazendo reuniões online constantemente, tanto que toda a equipe de trabalho tinha sido anunciado Estelo Queiroga e Fernando Leal em março. Em seguida veio a pandemia e a gente começou a fazer todas essas conexões que nós estamos apresentando de trabalho já online. E você convencer
a participar do processo político, da construção de propostas online, o bom é você estar olho no olho, né? Você está ali, a pessoa está vendo sua expressividade, mesmo que seja chamada de vídeo, é bem mais difícil, né? A pessoa não está sentindo, vou chamar assim, a temperatura da fala. Não foi fácil, a gente teve que se readequar, né? Eu vinha no ritmo de exercício físico, terminei deixando de fazer, porque esse mesmo cuidado que eu tenho tido para com os meus, comigo, eu tenho tido também para com aqueles que nós estamos convidando para construir as propostas de João Pessoa. É algo, de fato, inovador, né? Aí a gente teve que lançar uma plataforma para a população participar. Eu fiz, para você ter uma ideia, eu estou com mais de 25 grupos montados, discutindo propostas para a cidade. Então, isso exigiu um tempo, né? E você, agora mesmo, antes de começarmos, eu estava mandando mensagem individualmente. Amanhã é um dia especial para nós, né? Aniversário da cidade, e aí nós precisamos fazer. A rotina mudou, mas a vontade e o amor à cidade é maior, e a gente está fazendo esse debate agora. O que antes era presencial, fazendo online a maioria das coisas. Vou pegar esse mote do aniversário da cidade, né? Porque amanhã a capital da Paraíba comemora 435 anos. Na opinião de Raoni Mendes, qual seria o maior presente que João Pessoa poderia ganhar? Eu não tenho dúvidas que um centro de desenvolvimento econômico, esse Banco Cidadão que nós temos, de potencializar o retorno da economia, a fomentação do empreendedorismo. Esse banco precisa virar uma fomentação do empreendedorismo com a consultoria. É um maior presente que nós podemos dar, auxiliado isso, né, concomitantemente disso, um banco de empreendedorismo e um cuidado na saúde. A gente precisa ter um hospital porta aberta, Cláudia. Existem os hospitais, nós precisamos manter esse pronto-vida. Já fiz um apelo em entrevistas outroras, inclusive na de hoje, pedindo que esse pronto-vida não seja fechado. É importante manter esses leitos de UTI para a retaguarda. Eu tenho a intenção, junto com a equipe de saúde, de reabrir o Hospital Santa Isabel para ser um hospital porta aberta. Esse é um grande presente, porque nós temos uma mortalidade imensa de pessoas cometidas por AVC e infarto, decorrência da não assistência imediata, já que muitas vezes fica sequelados, porque vai para a UPA e não tem para onde regular de imediato. Então, tanto o Hospital Santa Isabel ser um hospital porta aberta é um grande presente para a gente diminuir esse número de mortalidade, tanto quanto o Banco Cidadão, o banco atual da Prefeitura, que é de microcrédito, ele virá um banco de empreendedorismo com a consultoria acompanhando o desenvolvimento econômico de várias regiões de João Pessoa. Tem muita gente já participando dessa live. Eu queria agradecer a cada um dos que estão conectados aqui. André Perazzo diz que quer ser entrevistado por mim em fevereiro, né? André, obrigada. E tem uma pergunta também do Breno Mesquita, que ele fala sobre o turismo. É uma área que o senhor tem bastante afinidade. Ele quer saber quais são suas propostas para desenvolver o turismo aqui na capital paraibana. E turismo sofreu, né? Vem sofrendo nessa pandemia. Vai ser uma das mais demoradas retomadas, vai ser a área de turismo. Todos sabem já a minha formação, né? Eu sou bacharel em turismo, especialista em gestão pública municipal, e eu, estando com eles, com esse segmento, eu tenho uma preocupação não só da retomada, mas da forma da promoção turística, porque a gente precisa melhorar a infraestrutura urbana turística. Ontem nós lançamos o primeiro plano Resgates, né? Será uma série de retomadas de áreas que são esquecidas e que foram, talvez, não tiveram uma intervenção de requalificação, porque o poder público se eximiu desse processo. Vou dar um exemplo claro: o Hotel Tambaú está sendo leiloado já 2 vezes tentativa de leilão, e aquela área, boa parte dela, ela tem uma área pública, e nós precisamos requalificar, fazer uma abertura de piers, né, ter uma atividade de atração turística, ter um local para as pessoas da melhor idade, fazer com aquele mercado de peixe. Você imagina, quando você viaja para outras cidades, o mercado de peixe lá tem uma atração turística. A gente precisa, além daquela reforma que foi feita, levar uma atração turística, transformar aquele ambiente. O pescador
ir lá pescar com o turista, fazer um momento do tratamento do peixe, criar um produto de toda aquela área ali da orla. Ainda disso, um circuito turístico, um centro histórico. Eu anunciei também ontem uma live com o jornalista Fábio Cardoso, que trabalha nessa área de turismo, e eu afirmei, né, ali do Gulliver Mar até o centro de convenções, nós precisamos ter um parque turístico, porque ali nós temos Estação Ciência, nós temos o Extremo Oriental, nós temos um polo gastronômico, nós temos outras áreas a serem exploradas. Então, a partir do momento que você cria um parque turístico ali ecológico, você entra no conceito e num circuito completo até chegar na PB008, até ir até o litoral do Conde. Nós precisamos ter, por exemplo, um atrativo para os guias de turismo em baixa estação, porque em João Pessoa, quando é baixa estação, é muito baixa estação, né? E a baixa estação a gente vai fazer com que os guias de turismo possam estar trabalhando com a educação do fundamental, e a educação fazer com que esses guias levem os alunos no seu contraturno para atividades de apresentar os pontos turísticos da cidade. Então a gente precisa criar um novo conceito dessa cidade. O momento é fundamental. Nós temos ainda uma economia voltada aí para o comércio, mas também de servidores públicos. E João Pessoa tem quase totalidade das suas praias balneáveis, é um atrativo turístico de orla muito forte, mas nós já nascemos como cidade. Como é que a terceira cidade mais antiga não aumenta o seu fluxo de turística? Então vai ser um grande desafio. Nós precisamos ter hubs de novos voos, né, atrativos de novos voos para João Pessoa, e a gente vai ter um plano resgate em outras áreas que terá essa atenção aí com o turismo, não tem a menor dúvida. Tem uma outra participação que eu queria registrar aqui, do Fabiano Vidal, que está destacando a importância do turismo como sustentação, como geração de emprego e renda, mas também como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E uma pergunta que também foi repassada agora há pouco por Isabela Ramalho, ela quer saber sua opinião sobre a retomada das aulas, né? Nós estamos, nesse momento, ainda na rede pública, sem aulas presenciais. Inclusive, a Câmara Municipal está gravando e, enfim, levando ao ar o programa Conexão Escolar, que são justamente as aulas para os alunos da rede municipal de ensino. Na sua opinião, a pergunta de Isabela é: o senhor acredita que já está na hora das aulas serem retomadas? Esse é um grande desafio, Cláudia. Já que as atividades econômicas, a maioria delas estão voltando, a gente precisa saber o Fundamental 2, ou então o ensino médio, ou o Fundamental 2, que são as crianças que já têm um pensamento. Eu não vejo meu filho preparado de 11 anos, por exemplo, sabendo que vai ficar de máscara o tempo inteiro na escola, né? Então, eu acredito que esses alunos, a educação infantil, até por notícias que eu já tenho, eles já podem ter voltado às atividades, porque não tem essa transmissibilidade. Hoje eu recebi algumas notícias. Agora, precisa de quê, Cláudia? Na minha opinião, teria que ter um corpo técnico médico, estar sentado com as escolas, não ficar omisso na situação, escutar as situações e decidir, né, quais seriam os protocolos para a retomada. Eu vi as empresas de escola infantil, eu chamo assim as escolas que estão preparadas para a retomada, porque realmente os pais estão voltando a trabalhar e não têm onde colocar os seus filhos. E uma grande maior preocupação precisa ser, sendo bem claro, é o seguinte: os pais que perderam o emprego não têm como pagar os colégios dos seus filhos. Esses alunos vão para onde? Vão para a escola pública. Então, nós precisamos estar preparados para essa realidade. É uma dura realidade que vai acometer. Logo, já estamos pós-pandemia quase, né? Mas a gente não sabe como se dará enquanto não chega a vacina. É uma preocupação. Então, Isabela, é preciso voltar na educação infantil? Eu acredito que sim, porque muitos pais precisam trabalhar, não estão tendo como fazê-lo. Agora, na educação universitária e no ensino médio, eu vejo que ainda as escolas, já imaginou, Marista, pelo menos, onde meus filhos estudam, tem quase 3.000 alunos. Como é que seria aí essa ida e vinda? E os professores que são mais idosos, como é que se dá? Então, acho que é uma preocupação que a gente tem com um todo, né? Eu queria acrescentar uma outra pergunta, porque
a realidade das escolas particulares, de maneira geral, é muito melhor do que a realidade das escolas públicas. A gente vê em alguns equipamentos que não estão a contento, que têm dificuldades. Então, como voltar, por exemplo, à escola que o bebedouro está quebrado, que não tem torneira, que às vezes falta água, o teto está danificado, enfim, como conciliar com essa realidade? E tem também uma outra pergunta de outra internauta que está nos assistindo agora, que é a Luana Kelly. Aliás, pergunta como o senhor pensa em trabalhar o atraso educacional que foi promovido pela pandemia. Ela faz um juízo de valor, porque a aula remota não é a mesma coisa da aula presencial. Eu não tenho dúvida, eu estou convencido que nós, em termos, e aí Franklin colocou sobre a parte arcaica, né, da forma da educação pública, a gente tem muito dificuldade, né? Viu, Maragão está colocando aqui, idosos nas escolas públicas, absurdo, é justamente isso, é essa preocupação. Nas escolas públicas eu não vejo possibilidade de retorno agora, infelizmente também não estávamos preparados para o retorno, né? Nem na escola pública, por exemplo, no município, foi feitas as tarefas por WhatsApp dos professores. Então, de fato, nós precisamos ter num contraturno a recuperação. Se antes nós já tínhamos uma dificuldade da série ano, né, a idade do aluno com a sua série já era uma dificuldade, idade série, agora é que nós vamos ter mesmo. Precisa-se ter um reforço escolar claro, e isso não pode demorar. A gente precisa ter e a gente vai ter um plano, a equipe formada por Rodrigo, Isabela Nóbrega, Tarcísio Farias, Davi, Gilza, esses são os nomes que estão compondo a área da educação, Luísa Marilac, eles estão desenvolvendo sim um projeto para essa área. E aí a gente vai ter na retomada, sem dúvida alguma, um projeto para, no ano que vem, contrapor esse momento que nós vivenciamos. A aprendizagem ficou prejudicada, se não fosse a Câmara Municipal cedendo o seu espaço para poder passar as aulas, depois de 4 meses, diga-se de passagem, porque também existe uma TV Cidade na Prefeitura, então acho que houve um delay muito grande e a gente precisa resolver isso. Agora, não tem outra forma se não for um reforço escolar bem feito, né, no contraturno dos alunos. Eu quero voltar um pouco ao tema do turismo, que nós abordamos agora há pouco, porque, na verdade, precisei privilegiar as perguntas que os internautas estavam fazendo, então deixei para fazer essa pergunta sobre o turismo agora. Há uma polêmica, o senhor falava há pouco sobre a criação de um parque naquela área depois do governo Mar, e existe uma polêmica colocada porque a prefeitura está fazendo um trabalho para recompor, para preservar a barreira do Cabo Branco, mas aí surgiu um especialista, aliás, compõe a equipe de um adversário seu, dizendo que esse trabalho está todo errado, que a praia está lotada de pedras e que isso não vai terminar bem. Qual é a sua opinião sobre a questão da barreira, que é fundamental também para todo aquele entorno ali do final do Cabo Branco? Eu acompanhei os estudos, Cláudia, de 2010, 2011, 2012, né, da Fundação Joaquim Nabuco. Foram estudos de 3 anos, custou aos cofres públicos quase R$460 mil. Um estudo profundo de movimentação da marinha, do ambiente marinho. Tá ok aí? Tá me escutando? Estou. E aí, nesse acompanhamento, eu vi que o projeto estava ali em torno de 6, 7 milhões, existe recurso de emenda de deputado federal para aquela área, depois se perdeu. Em 2015 eu fiz uma audiência pública em outubro, fiz outra em novembro, e o secretário à época, Rômulo, afirmava que ia retomar a obra, e para o meu espanto, chega em 2018, uma obra de 80 milhões de reais. Bem, uma obra de macrodrenagem, enfim, uma obra, para mim, gigante, sem necessidade de ser naqueles recursos. Nós teríamos que obedecer os estudos anteriores, gastou-se mais em estudos de viabilidade técnica, e aquele ambiente está acontecendo hoje. Contratou-se uma pedreira, né? Contratou-se 5 milhões de pedras, estão sendo colocadas no solapé da barreira, e aí a pedra está se deslocando, porque o mar é dinâmico, né? Está se deslocando para a área do Cabo Branco.
ou nós fazemos uma intervenção com um projeto, e aí a proposta é que todos os projetos de grandes obras sejam uma elaboração de concurso público de projetos arquitetônicos, um edital, né, para o Brasil inteiro, se possível internacional, que a gente tenha aquela área, a dignidade, aquilo ali é estudado no mundo inteiro, né? Aquilo ali é um atrativo turístico mal utilizado, deixou-se se degradar, aí culpa-se o meio ambiente, culpa-se... Tem solução no mundo inteiro para resolver aquilo ali. Tem solução técnica, tecnologia, sem agredir o meio ambiente. Agora, precisa vontade política e ver aquilo como um produto. Nós poderíamos estar gerando ainda mais recursos, atrativos turísticos, visitações, com tudo aquilo que foi ofertado. Infelizmente, fica claro que não era prioridade. Há quanto tempo eu e você escutamos que João Pessoa é a bola da vez do turismo, que aquela área merece atenção, e foi se degradando, piorando, e aí o resultado chegou num ponto de insustentabilidade. Temos a solução? Temos. Dizer a você hoje quanto custa um projeto de intervenção desse, eu estaria sendo irresponsável, mas que a gente tem uma solução para aquela área, de você transformar em todo um parque sem grandes gastos, né? Mas que a gente pudesse ter um atrativo turístico de fato, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir fazê-lo. Raoni, como é que essa equipe que está lhe ajudando a pensar e elaborar um projeto para João Pessoa se reuniu e, de forma geral, quem são essas pessoas que estão lhe ajudando? Ótimo. Os coordenadores do plano de metas, nós estabelecemos metas, tiramos aquele conceito de plano de governo, que ficava muito subjetivo. Como eu sou o autor da lei plano de metas, que o executivo, ao assumir, tem que apresentar as suas metas em 4 meses, até abril, o prefeito eleito terá que apresentar à Câmara Municipal, e aí a imprensa e os próprios vereadores podem acompanhar o que foi feito, o que foi prometido. Com isso, eu convidei Estelo Queiroz, convidei também o professor Fernando Leal e fui montando a equipe de cada área. Na área de desenvolvimento econômico, por exemplo, eu convidei o empresário Zé Carneiro, né? Ele tem quase 26 anos de empresa em nossa cidade, ele também é o coordenador geral da campanha. Cristina Heine, né? Uma brilhante administradora com um empreendimento ali no Bessa. Também Marcílio Filhos, conhecido também como Marcílio Seguros, está debatendo. Valdeir Ventura, Márcio Araújo, Wilbur Jacome, todas essas pessoas estão imbuídas na construção da retomada do plano de desenvolvimento econômico, né, numa proposta inovadora, geração de emprego e renda, acesso a microcrédito. Aí fui para a saúde, fui chamando os médicos que vivem na ponta dessa realidade, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, daqueles que eu já conheciam da universidade. Tive um desafio grande de convidar professores da universidade, porque eles já não acreditavam no poder público do ponto de vista seguinte: tudo que a gente elabora para o poder público não tem a atenção devida, fica para depois. E aí eu convidei 2 professores, Alessio e Euler, que têm sido assim de uma colocação muito firme. Então, todas as lives salvas de cada área temática, eu fiz 14 lives seguidas, já tem várias propostas sendo copiadas, as pessoas se preocupando, mas você vai deixar suas propostas, rapaz, eu quero o melhor para João Pessoa, eu quero o bem-estar das pessoas, eu quero que João Pessoa esteja no século XXI. Quem copiar está desejando melhor, porque eu estou ofertando o meu melhor, eu estou convidando pessoas que estão ofertando o melhor. Pra você ter uma ideia, o professor Alessio e o professor Euler desenvolveram uma governança inteligente, que a gente vai acabar de decidir as coisas na prefeitura de forma no achismo. Eu acho. Não. Como é que a gente vai investir num bairro? Vamos ver o porte do empreendimento, vamos ver a capacidade dos empreendedores, ver quantos negócios tem nesse bairro, né? O que é que a gente pode gerar de melhores negócios. Baseado em dados, a gente decide quais são as comorbidades, as doenças que têm afetado mais o bairro do Rangel, mais o bairro do Valentina, quais são as ações que nós vamos ter nesses bairros para diminuir a diabetes, para diminuir a hipertensão, né? Prevenir doenças cardiovasculares, fortalecer essa rede de saúde,
você dando a oportunidade de eletronicamente ele marcar a consulta no PSF, do PSF sair com a consulta marcada, um sistema de regulação online. Isso é uma realidade em Curitiba, né? A gente fica achando que é coisa do outro mundo. Curitiba, Rafael Greca, que eu tive o contato com toda a sua equipe, tem dado acesso direto à realidade lá. Poxa, é uma referência de transporte público, tem sido uma referência também na área de saúde. A gente precisa fazer isso. A equipe de planejamento urbano, Cláudio, porque se eu for falando de todas, que é Giovanni, Manuela, Simone e Ricardo Vidal, que é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, os 4 desenvolveram um trabalho formidável, onde a gente vai otimizar o serviço de forma eletrônica, mas também humanizar as áreas públicas que existem. A área de cultura, Ricardo Fabião, Sanzia Márcia, Mano Fialho, Jeff Guimarães, são pessoas que vivem o dia a dia da cultura. Elas vieram propor essas propostas conosco, vieram construir conosco essa realidade. Então, assim, eu estou muito feliz porque as pessoas de bem, os voluntários, no turismo aí, tem 2 participações, como Fabiano Vidal e o próprio Breno e o Arthur Lira, né, que são presidentes de associações, mas estão ofertando o seu melhor também para a cidade. Eu não tenho dúvida, Pedro Paulo, que faz parte da equipe de saúde, que está nos ajudando a construir isso. Então, esse melhor, né, essa construção foi online, fizemos reuniões online, já tivemos algumas reuniões menores, porque não dá para aglomerar, né, não dá para colocar em risco ninguém, mas eu tenho certeza que a elaboração disso, quando você vê sendo entregue ao TRE, entregue à população, você vai dizer, poxa, realmente é algo concreto, porque a gente estabeleceu que no primeiro ano que devemos fazer, no segundo, no terceiro e no quarto ano. Acabar aquele negócio que fica no ar, promete e fica lá, solto, né? Não, vamos dizer como... Eu ia lhe perguntar, porque eu acho que o senhor tinha até um projeto, enquanto vereador, que era para, enfim, obrigar o prefeito a cumprir as promessas feitas durante a campanha. O senhor, então, vai colocar em prática isso, né? Isso, prometeu tem que cumprir. Ficou conhecido assim, né? Mas o projeto era a lei do plano de metas. Esse estabelecimento de metas nivelou a realidade de João Pessoa. Nós vamos fazer com que ela saia desse patamar de ser uma prestadora de favores, mas para honrar o dinheiro das famílias de João Pessoa, vamos tornar a Prefeitura Municipal de João Pessoa como uma prestadora de serviços de qualidade. Cláudia, não cabe mais em tempo de hoje você se reunir aí na sua rua, no seu prédio, para fazer um abaixo-assinado para trocar a lâmpada de mercúrio por LED. Fazer um abaixo-assinado para a praça que está abandonada. Isso não existe. Nós sabemos o que é arrecadado e sabemos o que devemos devolver à população. Por que não faz? Qual é a dificuldade? Esse discurso, a saúde é um problema nacional, a educação, quando dá um problema, é do problema nacional, quando tem chuva que alaga, é o problema da chuva. Nada tem solução, o problema sempre são os outros. Olha, alaga na Sérgio Guerra nos bancários, alaga no Bessa, alaga no Valentina, alaga no Esplanada, alaga na Torre. Os mesmos lugares, há mais de 20 anos, continuam alagando. Aí o problema, a culpa é nunca choveu tanto como nos últimos dias. Poxa, tenha santa paciência. Você precisa dizer o seguinte, temos um problema sério de macrodenagem, temos um problema sério de educação, de jogar o lixo nas bocas de lobo, né, no sistema de drenagem. Como é que a gente vai solucionar? Bom, apresenta a solução e diz em quanto tempo você vai solucionar. Agora chega de discurso vazio. A gente precisa estar firme nessa proposta de dizer que o poder público precisa devolver à população o que é arrecada de impostos. Eu estive dando uma olhada no seu material já de pré-campanha e tem um plano de metas, né, de propostas de cidadania e direitos humanos. Esse termo direitos humanos, ele se tornou de uns tempos para cá ainda mais pejorativo do que já era. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tem muita gente que atribui essa definição de direitos humanos apenas a direitos que são dados a pessoas que infringiram a lei, direito de bandido. O senhor é um candidato que, até onde eu saiba, conservador. Qual é a sua visão sobre os direitos humanos? Cláudia, você me dá uma grande oportunidade de redefinir esse conceito. Por exemplo, desenvolvimento social, né? É a área que eu estou propondo que tome uma nova nomenclatura, cidadania e direitos humanos, né? Por quê? Porque
os, aí a lógica, humanos direitos, direitos humanos. A gente precisa partir do princípio que o respeito ao próximo é elementar numa política pública. E as necessidades deste próximo, seja qual for a realidade dele, seja qual for a escolha dele, precisa estar na atenção da política pública. Qualquer cidadão, seja de área A, de área B, de atuação A, de militância B, ele precisa estar sobre o ciclo da proteção da área da cidadania e dos direitos humanos. Eu não vou fazer um discurso que não seja para somar numa solução dos problemas. A gente já tem polarização demais, a gente já tem briga demais, a gente já tem discussões vazias demais. Como nós vamos solucionar, por exemplo, a questão: é um direito humano ou não é o acesso à moradia? É um direito humano ou não é o morador que está lá de rua, tem um morador de praia, tem um morador jogado. Essa semana eu fui na academia, se eu não me engano, na segunda, ontem. Quando eu olhei aquele morador, e a gente tem nesse momento de Covid, a prefeitura contratou R$700 mil de uma pousada, e eu olhei aquele morador e digo: o que é que esse morador está fazendo aí? Isso é infringir os direitos humanos. Diminuir isso, eu parto do princípio de que direitos humanos é dar dignidade às pessoas. E as pessoas com dignidade merecem o devido respeito. Eu tenho os meus valores e tenho os meus princípios, não é para impor a ninguém, mas para construir uma sociedade em que a gente tenha a harmonia e um bem-estar de se viver nela. A cidade pode ser melhor se nós respeitarmos um ao outro. Esse é meu conceito. Certo. Ainda falando em direitos humanos, eu queria trazer agora para a questão das minorias sociais, né? Mulheres, negros, a comunidade LGBTQI+, como é que uma eventual gestão de Raoni Mendes em João Pessoa trataria esses segmentos? Cláudio, eu tenho tanta tranquilidade em tratar desse assunto, porque, por exemplo, no segmento LGBT, todos os meus mandatos parlamentares, todos, eu tive profissionais que tinham assumidamente sua posição LGBT. Eles eram profissionais que não eram homossexuais. E a convivência foi de respeito. Então, acho que eles são minorias para algumas situações e o respeito precisa ser o princípio da política pública. Quando eu convidei o pastor Kerly Carneiro, a Amélia e o assistente social, a Amélia psicopedagoga e o assistente social Gilene de Liz, e quando a gente fala em pastor, parece que já segrega, né? Porque parece que ser cristão também é um problema, né? A gente termina olhando para o cristão como se fosse alguém que fosse só atacar. Eu acho que a gente tem um olhar muito mais misericordioso de poder acolher as pessoas. E quando a gente fez isso, Kerly é psicólogo, atua na área social há mais de 10 anos, né? Tem um ônibus social na sua igreja, conhece as realidades duras de quem está na rua e trata na psicologia com várias pessoas que passam também por esses problemas, advindas, ou por essas exclusões, não problemas, por essas exclusões advindas das minorias. A gente precisa criar um ambiente de bem-estar, seja uma escolha de opção sexual, seja uma escolha de quem... Porque os conselhos, inclusive, eles serão mantidos, eles não serão extintos. Os conselhos que existem hoje, eles precisam se manter para que a gente possa escutar. Se eu não tiver a capacidade de escutar, eu não preciso estar à frente de nenhuma cadeira do executivo. O problema é que se exime, né, dessa responsabilidade. Então, meu debate é muito tranquilo em relação a isso, com muita clareza, né? Eu acredito que devemos escutar essas pessoas. De toda sorte, houve-se um tempo em que realmente há um ataque direto, tanto à fé quanto às minorias, e isso precisa ser olhado de uma forma diferente. Ou nós olhamos a sociedade e construímos a sociedade que queremos, ou nós vamos continuar sucumbindo nesse debate, muitas vezes, que não leva ninguém a lugar nenhum. Thales Henrique quer saber se o pré-candidato Raoni Mendes valoriza a manifestação cultural da periferia, que acontece nas praças públicas, ou, segundo ele, se vai dar sequência ao que ele chamou de expulsão feita pela atual gestão da Prefeitura de João Pessoa.
Cláudia, é um problema sério a produção cultural feita nos bairros. Um problema sério por quê? Porque ele não tem aonde ecoar, ele não tem onde se apresentar, ele não tem onde... É feito ainda para alguns guetos, alguns grupos, né? Fica ali, vamos dizer assim, vou dar um exemplo que acontece muito. Você vota comigo e aí você é beneficiado, você é escolhido para se apresentar nas apresentações culturais da prefeitura. Poxa, será que esse tem que ser o princípio? O poder é o princípio do nivelamento cultural? Tem muita gente boa produzindo e a gente tem perdido muito talento também nas escolas que deixam de crescer, seja na música, na arte, na literatura, na dança, no teatro, no circo, em tantas áreas, né? Poderia atrelar a cultura ao turismo, poderia atrelar a cultura ao desenvolvimento econômico. A gente precisa tornar os nossos artistas empreendedores para eles acabarem de ficar pedindo ao poder público, único e exclusivamente, a condição para se apresentar, para ganhar um cachê de R$ 500, quando vem alguém de fora e ganha um cachê de R$ 500 mil e recebe antecipado, e o de R$ 500 recebe 6 meses depois. Isso é que é triste, né? Os locais de apresentações, você tem uma pauta diferenciada para quem vem de fora, e para quem é de casa tem uma pauta mais cara. Poxa, como é que é essa lógica? Então, eu quero tratar de forma equânime. A proposta dos meninos que estão construindo e de Sânsia ter uma equidade de ações, bairro a bairro, baseado em dados. Vamos fazer um censo cultural, né? A gente precisa saber onde está a produção de cordel, onde é que está a produção de livros, né? Qual é o incentivo que a prefeitura precisa ter na produção musical. Tudo isso, a gente tem celeiros muito importantes aqui e a gente precisa exportar mais isso, unir. Eu vi uma ação da cultura com o turismo muito forte do Recife. Pegou Alceu Valença, levou lá para o trem de São Paulo e vendeu o carnaval, né? Ele tocando lá no meio do trem, parou na esquina, tocou também. É um produto cultural, mas que está alinhado à atração turística. Então, a gente tem muita coisa a ser feita. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de tratar melhor a produção cultural dos bairros, até chegar ao ponto de se apresentar em grandes centros. Eu queria lhe perguntar sobre 2 eventos culturais aqui de João Pessoa que tem reclamado de atenção. Um deles é o Sabadinho Bom, que começou com aquele projeto do Chorinho, depois virou um sambão, tem muita gente reclamando que desordenou ali a região, e houve inclusive eventos mais violentos. Enfim, eu queria saber o que é que o senhor pensa em relação ao Sabadinho Bom ali na Praça Rio Branco, e também o Carnaval Tradição, que vem... praticamente todos os anos se queixando da falta de incentivo. E tem uma pergunta também do Fernando Rada. Ele quer saber se para o senhor hip hop é arte. Boa, claro que é arte. Grafite é arte também. A gente precisa acolher. Tem arte digital. Eu fui estudar a cultura com meninos, agora eles têm a arte digital. Eu nem imaginava que tinha. Sabadinho Bom, Cláudia, é um projeto que, ligado ao chorinho, você atrai pessoas da melhor idade, pessoas que já têm uma experiência, que têm um comportamento... E aí travou um pouco aí a conexão de Raoni. A gente espera um pouco para ver se melhora aí a conexão dele. Ou deixa eu ver se eu consigo... né? Tá voltando aí? Infelizmente tem acontecido algumas vezes, praticamente todas as lives, né? Houve um problema aí com a internet dos nossos entrevistados, mas raciocínio sobre... caiu. Travou aqui completamente para ele, mas a gente espera um pouquinho para ele retornar aqui para falar sobre o que é que ele pensa em relação ao Sabadinho Bom, para concluir esse raciocínio, que foi infelizmente interrompido pela conexão da internet. O Raul já está aqui, se conectando novamente para poder falar. Voltei. A internet ele derrubou, sabe? Não tem nada a ver com isso. Não, tranquilo. Falar sobre o Sabadinho Bom, que era o seu raciocínio. O senhor falava, no momento que falava sobre o chorinho que atraía mais os idosos, enfim, caiu a conexão. Então, aí você tem uma qualidade de público, você tem uma qualidade de música naquele momento ali, naquele ambiente, que deveria se ampliar, né? Você poderia criar um
produto turístico daquilo ali, né? Já imaginou que os turistas chegassem, ó, você tem a opção no sábado, você tem um chorinho ali no Sabadinho Bom, ou você criar vários ambientes, já que estava aumentando o público, né? O momento de ocupação daquele espaço já estava ficando pequeno. Eu acho que o ambiente para aquele momento é o chorinho mesmo. O ambiente do sambão, eu já vi que tem lá no Centro Histórico na segunda-feira, então você poderia melhorar ali a segurança, você poderia melhorar a iluminação, e aí você teria outra opção na segunda-feira, que é uma opção também importante, que é o samba, né? E aí você poderia sair ampliando área por área, claro, criando produtos turísticos. Não adianta. Eu me lembro como hoje a importância, durante muito tempo, depois foi se perdendo isso, né, do forró de Rogeraldo Campina, né? O forró do turista na segunda-feira, que foi uma experiência de Fortaleza, que ele trouxe para cá, insistiu, né? Hoje, com essa pandemia, deve ter acabado, mas foi uma coisa que durou muito tempo. Então, se você cria uma raiz, cria um produto, você tem como mantê-lo. Então, a minha intenção do Sabadinho é, de fato, permanecer com chorinho e abrir o samba outras datas, outras horas, para não ter essa conflitagem, né, que houve. Já tem alguns internautas perguntando também sobre o Porto do Capim, e tem uma pergunta de Yasmin Soares. Ela diz o seguinte: o Centro Histórico de João Pessoa está precisando de atenção da gestão municipal. Qual seria o seu plano para essa área tão rica da capital paraibana? Nós temos uma legislação, Cláudia, que é a legislação do potencial construtivo, que está dentro do plano diretor do Estatuto da Cidade. A gente poderia pegar o potencial construtivo daquela área, que não pode se elevar, né? Elas não podem ser alteradas, mas você pode vender o potencial construtivo. E esse potencial construtivo obriga a construtora que comprou esse potencial a reformar o imóvel. Primeiro, aquele conventinho vai passar quanto tempo para ser entregue à população? Ele foi um comodato da Arquidiocese com a Prefeitura desde 2008, desde 2007, algo assim. Ou seja, já estamos há 13 anos, e ali uma ação da política pública voltada ali, e não tem outra coisa que, se nós não resolvermos, que é moradia. Se nós não colocarmos humanidade, criar um ambiente habitacional ali, principalmente Recife fez isso muito bem, colocou os policiais militares para morar no Recife antigo, né? Ou seja, abriu uma reforma e criou um ambiente para eles morarem, e isso modificou, né, o Recife antigo, e nós precisamos ter essa opção aqui, né? Não tem segurança, é mal iluminado, as lojas estão fechando, então está ficando sem vida, e um centro histórico sem vida, não tenha dúvida, morre, né? O Porto do Capim, que é a nossa referência do nascimento da cidade ali, no Rio Sanhauá, eu até fiz um vídeo de homenagem à cidade no domingo, dia 1º, apresentando aquela história. Eu vejo que, se nós deixarmos aquela área ali, vai sucumbir do mesmo jeito. Pode fazer a reforma que for, precisamos ter vida. Não poderia nunca. Eu fui lá para filmar, aí eu perguntei aos moradores: rapaz, nós estamos há 35 anos, queria tirar a gente aqui a toque de caixa. Mas me diga, por que não pegou aqueles pescadores, desenvolveu um produto ali para eles passearem na canoa com o turista? Porque não entra na minha cabeça, se nós fizermos todo o entorno com eles, nós vamos ganhar, porque tem vida. Se a gente tirar eles, vai morrer do mesmo jeito, vai ficar inseguro, um local que não tem sentido de existir. Tem uma pergunta também de Kalina Santos. Ela disse que a comunidade do S está com problemas também no projeto de revitalização e quer saber o que é que o senhor pretende fazer a respeito. E eu volto também, lembro, sobre a pergunta do Carnaval Tradição. Sim, eu esqueci. O complexo do Porto do Capim, que é essa proposta, pega até aquela área ali da comunidade do S. E a comunidade do S é uma comunidade que, durante muitos anos, é uma ausência do poder público. E quando o poder público chega com um projeto de goela abaixo. Essa discussão, por mais que demore um tempinho você mostrar a realidade e transformá-la, ela só vai ter sucesso se tiver a participação da população.
Democracia é isso, você convencer que aquele resultado de uma obra como importante é para que eles possam participar. Então, o projeto eu não tive acesso, o projeto atual, não lembro o nome da pessoa que perguntou, Tarsila, Thalita? Kalina. Eu não tive acesso ao projeto atual, mas eu não farei se não for de forma combinada, de forma dialogada, né, de forma que a gente possa construir soluções juntamente com a população. Pode ter a intervenção, é importante que tenha intervenção, nasceu a Cidade ali, se a gente fizer isso de forma clara com a população, não tenho dúvida que a gente tem a ganhar. E rapidez, porque às vezes a gente fica com os interesses muito calados, né? Por que eles querem intervir? Passaram 30 anos sem fazer nada e vem agora sim de uma vez, então acho que a gente tem que estar de forma clara, como Fernanda, que também está nos ajudando no desenvolvimento econômico, na economia criativa, colocou, né? Trabalhar sob a luz de novas economias, economia criativa, colaborativa, economia social, economia circular. E sobre o Carnaval Tradição, eu tenho o mesmo conceito, né? Das festas, a gente precisa tornar elas viáveis, né? A gente precisa fazer com que as escolas que se apresentam, os grupos que se apresentam no Carnaval Transição, eles tenham uma sustentabilidade durante o ano. Porque é difícil para eles manterem a fantasia, é difícil para eles manterem as apresentações, eles poderiam estar... Tem muitos que fazem um trabalho social. Esse acompanhamento do poder público, não adianta você chegar na época, dar uma merreca ou um pouco de recurso ali para eles se apresentarem como se fosse uma premiação, e não acompanhar durante o ano inteiro. Se eles produzem cultura, e cultura, para mim, faz parte de um produto turístico, vamos fazer como é que ele melhore essa atratividade, como é que a gente pode dar um banho, né, respeitando todas as condições que eles têm. Tem muita coisa para se fazer. Poxa, eu vejo que vários carnavais começaram pequenos, nós não temos essa tradição do carnaval, mas temos a valorização dele, né? Não dá para a gente desprezar. Não dá para não reconhecer isso. Vamos ver como é que a gente pode fazer que ele se torne sustentável durante o ano inteiro. Existem fórmulas, as parcerias público-privada estão aí para isso, é a nova modernização da gestão e eu acredito que a gente vai conseguir fazê-lo de forma tranquila. Nós já estamos caminhando para o finalzinho da live, eu vou apimentar um pouco com as questões político-partidárias, né? O prefeito Luciano Cartacho anunciou na última quinta-feira a professora Dilma Freire como sendo a pré-candidata apoiada por ele para disputar a sucessão municipal. O que o senhor achou? O senhor ficou surpreso com essa escolha? Cláudia, eu confesso que não, né? Para quem sentou na cadeira de prefeito e na outra eleição colocou o irmão a senador, e em seguida, na outra eleição, em 2018, colocou o irmão para ser candidato a governador, ele fez aquilo que eu já esperava, ele escolheu um familiar, né, um contraparente. Então, é a postura, é o poder pelo poder, é manter-se próximo, é manter-se ali, numa cadeira que é sua, né? Ela deixa de ser da população, da participação popular, é apenas uma forma de conduzir no discurso, a prática é outra. É claro, né? Tenham certeza que eu tendo a oportunidade, eu não vou colocar meu irmão para ser candidato a senador ou a governador, não é essa a minha postura. Eu acho que é diminuir a importância da capital da cidade, né? Respeito, é uma decisão que compete a eles, mas você transformar em instituição familiar uma administração pública é lamentável, né? Infelizmente, eu acho que ele erra ao fazer isso, mas também era o que eu já esperava. Se ele fez isso com o seu irmão gêmeo, né? Tentou colocar para ser senador, depois tentou para colocar para governador, ele não ia ter outra atitude senão colocar a sua concunhada. André Perazzo estava lembrando há pouco que João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil e não tem nenhum museu, né? Isso. Queria fazer uma outra pergunta também sobre política. Tem 16 nomes colocados para a disputa da eleição de novembro. Entre esses nomes estão Cícero Lucena e Ricardo Coutinho. O senhor acredita que terá os dois como adversários ou ambos são inelegíveis? Não, eu acredito que irão disputar a eleição, né? Acredito que poderão disputar a eleição. Se no decorrer do processo de seu registro de candidatura for indeferido, aí é outra coisa. Mas eu conto, na minha estratégia, na minha disputa, poder debater, né?
Até porque eu estou representando um momento político de a gente não mais ficar colocando remendo novo em roupa velha, né? A gente precisa trocar o tecido da política, ter um olhar mais amplo, um olhar para o futuro, porque o passado já passou, a gente não tem mais. O presente, ele não agrada. O que a gente precisa fazer? Construir o futuro. E essa Então, os construção, dois representam o passado. para mim, eles representam aquilo que tiveram a oportunidade de fazer e querem retornar para manter esse status quo daquilo que já foi feito. Como é que os democratas vão formar alianças? O que é que você está pensando de estratégia para dar mais, para encorpar mais a sua candidatura? Eu iniciei uma estratégia de forma transparente e eu vou continuá-la fazendo, Cláudia. Qual foi a minha primeira estratégia? Me conectar com as pessoas da cidade. E isso, graças a Deus, eu posso dizer que cada vez mais pessoas se somam a esse processo desse debate e essa soma. Agora, o debate político partidário, iniciamos aqueles que estão colocando o nome à disposição, já conversei com Solidariedade, conversei com o PDT, com o PTB, conversei com o PRTB, com o PSL, todos esses estão com pré-candidatos colocados, em decorrência da organização partidária deles, de colocar ou não, é uma opção deles, aí a gente vai afunilando agora, próximos às convenções do dia 31 do 8 a 15 do 9. Eu sei que muitas vezes, quando você pergunta às pessoas que são perguntadas, eu não posso dizer, é sigilo, eu não tenho isso, né? Eu conversei com todos esses que eu lhe disse. Agora, vamos buscar, sim, partidos que visem fortalecer e visem a entender a proposta que nós estamos dentro de um conceito, né? Aquele acordão partidário, eu acho que isso está ultrapassado, a gente precisa avançar na forma e no conceito para João Pessoa. A última pergunta é do nosso internauta, Dário Luiz. Ele quer saber se o orçamento participativo é um projeto que deve ser continuado aqui em João Pessoa. Braulio, é o seguinte, ele deve ser continuado em outro formato, porque eu já estou cansado de escutar que o orçamento participativo democrata ou qualquer outro nome, as pessoas elegem as prioridades e, de fato, não são cumpridas essas prioridades. Exemplo, no bairro do Gás, elegeu-se uma prioridade de um calçamento de uma rua. Nunca foi calçada. Há quanto tempo a gente tem orçamento participativo e democrático? Há 16 anos. Como é que uma rua que foi eleita como prioridade há 16 anos não é calçada num bairro? Me explique. Então, a minha explicação é, você tem um IPTU, e aí eu digo de passagem, vou colocar o IPTU proporcional, a bandeira de minha luta e defesa na Câmara, as pessoas pagarão IPTU. Aliás, estopim do seu rompimento com o Cartacho. Né? Boa memória, é isso mesmo. Então, assim, eu vou implementar o IPTU proporcional, as pessoas vão estar aptas a pagar o IPTU de acordo com a melhoria existente, é essa a proposta. A gente está cansado das pessoas pagarem e não ter melhoria nenhuma. E nesse propósito, nesse conceito, nesse conteúdo que estamos entregando a João Pessoa, nós vamos, sim, dar uma reformulada no orçamento participativo, no orçamento democrático, é um projeto novo, é Meu Bairro, Minha Cidade. Nós vamos criar áreas de gerência administrativas de bairro para que a gente possa dar resultado mais prático e chamar a população para dizer o seguinte, não vai ter mais abaixo-assinado, eleição de prioridade, porque tudo que é para resolver vai ser solucionado pelo poder público. E aí nós vamos escutar as demandas e respondê-las em 48 horas. Quando, como e como é que devemos fazer. E isso, a tecnologia nos aproximou muito para ter essa facilidade. Raoni, nós estamos chegando ao fim dessa live, dessa entrevista. Queria agradecer muito a você pela sua participação, responder tantas questões, as minhas e também dos internautas que nos acompanham nesse momento, que nos acompanharam desde o início. Eu que agradeço, Cláudio, a você, para você ver que eu estava falando do orçamento participativo. 4 pessoas, inclusive Raul Lima, nos funcionários da rua José Lúcio, foi eleito para calçar em 2013, até agora nada. Então a gente vai criar essas gerências de bairro para dar resultado. Eu que agradeço, nos siga aí nas redes sociais, quem veio do perfil de Cláudia, do Parlamento PB, para que a gente possa interagir, pode mandar o direct e a gente vai aí construindo para João Pessoa funcionar e colocá-la no século XXI. Muito obrigado, Cláudia, Deus abençoe. Obrigada também a você, a todo mundo que nos acompanhou até agora. E lembrando que nosso projeto das lives vai continuar toda terça e quinta. O Parlamento PB promove lives com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. E nessa quinta-feira, depois de amanhã, portanto,
Vamos conversar com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Anísio Maia. Quinta-feira, 7h30 aqui no perfil do Parlamento PB, no Instagram. Lembrando que amanhã é aniversário de 435 anos de João Pessoa. Ficam aqui as nossas felicitações para a capital de todos os paraibanos. Boa noite, muito obrigada e até quinta-feira.